Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é mais um momento de estudos. Hoje a gente vai tratar de resolução de problemas a partir da visão e dos conceitos que trabalha Kátia Stocco-Small a respeito desse outro entendimento, dessa outra maneira de se encarar o ensino e aprendizagem da matemática a partir da resolução de problemas. Isso mesmo. Ela aborda o ensino e aprendizagem de matemática a partir da estratégia da resolução de problemas. Não é qualquer problema, não, muito menos o que a gente vê aí muito em sala de aula. Aliás, os conceitos e a abordagem da Kátia Small não começam na resolução de problemas, mas eles começam, esses conceitos, esse entendimento começam muito antes, na matemática em si mesmo, sabe? Ela trata da linguagem matemática, da comunicação em matemática, da comunicação e da linguagem matemática, coisa que nem sempre a gente vê por aí. E por incrível que pareça, nem em algumas escolas. Bom, é novo por aqui? Tá chegando? Já se inscreve no canal. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser comunicado quando chegar um vídeo novo, um material bacana para você estudar. Belezinha? Não esquece de dar seu like, né? Porque o vídeo foi feito com muito carinho e se chegou até você, vai chegar também a outras pessoas. Bora lá estudar e resolver questão? Vamos lá? Bom, vamos lá. Kátia Small, ela é bastante cobrada, né, pelas bancas por conta deste conceito que ela traz de ensino e aprendizagem de matemática, que ela propõe aí essa forma de encarar a matemática de uma maneira que encoraja quaisquer estudantes, né, de quaisquer etapas e anos de escolaridade, que eles devem aprender a se comunicar matematicamente, tá? Então é por isso que ela coloca aqui, né, a questão da matemática, mas não é aquele ensino de matemática tradicional. Ela vai pensar, ela e outras autoras também que trabalham com ela, né, mas principalmente ela vai desenvolver aí este conceito da comunicação a partir de uma linguagem matemática, tá? Então ela propõe que os estudantes possam se comunicar matematicamente, e não só os estudantes, né? Os professores também. Agora, para que isso aconteça, para que esta comunicação aconteça, os professores, eles precisam instigar, eles precisam ter uma postura instigadora, eles precisam provocar o estudante, fazer pergunta, provocar outras situações, alertar, fazer comentários, instigar mesmo, aguçar a curiosidade dos estudantes. Qualquer idade, desde a pré-escola, ela trata dessas questões e ao longo da vida. Ensino fundamental, ensino médio. Bem, antes mesmo de se abordar as questões de matemática e os saberes matemáticos, ela fala que já é possível se desenvolver habilidades, atitudes, procedimentos de curiosidade. Então, essa matemática, ela tem que despertar a curiosidade, ó, curiosidade, né? É o verdadeiro espírito questionador. Então, ela propõe aí perguntas, reflexões, enfim. Para quê? Para desenvolvendo essa maneira questionadora, né, instigando os estudantes dessa maneira, para que eles possam se comunicar, para que eles possam expressar as suas ideias. Daí esta questão da comunicação tão fortemente
trazida aí pela autora, né, pela Katia Small. Então ela vai trazer essa comunicação para que os estudantes possam partilhar as suas ideias, certo? Partilhar os seus raciocínios, os seus pensamentos, estas coisas específicas da matemática que cada qual está encarando, está entendendo de uma maneira e, enfim, para que eles possam comunicar, para que eles possam dividir esses saberes, esses conhecimentos e essas dúvidas, né? Esses questionamentos, não só com os demais colegas, mas também com os professores. Estas questões específicas aí, no caso, né, de matemática. Então, você já está vendo que o ensino de matemática não cabe mais aquele padrão de antigamente, aquele padrão tradicional, onde a gente tem modelos, por exemplo, né, de grandes momentos de silêncio. Então, entrava-se, né, nas salas de aula de matemática, era aquele silêncio, o professor se reportava à lousa ou ao quadro branco, colocando muitas continhas, muitos problemas, muitas equações e aquele silêncio que pairava aí nas salas. Então, muita conta sem sentido, né? Várias continhas e os alunos, os estudantes, resolvendo estas questões de maneira mecânica, de maneira repetitiva, sem usar o raciocínio, sem usar o pensamento, sem usar reflexões. Então, era o que sentido tinha isso, né, na matemática para esses estudantes? Eram só modelos de aula que não oportunizavam nenhuma comunicação. Era aquele silêncio que tinha que parar, porque afinal de contas eles tinham que resolver em silêncio aquelas situações propostas, mas que valorizavam a memorização e a repetição. E detalhe, sempre se buscando respostas exatas, precisas e só uma única possibilidade de maneira de chegar àquele resultado e do próprio resultado que tinha sido anteriormente, e vamos dizer assim, que até cirurgicamente calculado e chegado, né, a um número exato. E que se esperava que o estudante chegasse exatamente ao mesmo resultado. Então, o ensino de matemática, de modo tradicional, ele é reprodutivo. Ele fica ali naquela reprodução, naquela repetição, só para memorização. Ok? Agora, a comunicação matemática, ela contribui para a formação do estudante no âmbito de se estabelecer aí uma ligação entre uma linguagem mais formal da própria matemática, né, com uma linguagem mais informal. Então, essa linguagem matemática, né, essa comunicação, está possibilitando aí essa ligação, a ligação entre uma linguagem mais formal com uma linguagem mais cotidiana, mais informal, mais do dia a dia, tá? Do dia a dia, certo? Então está propondo aí a união, né? Essa ligação dessa linguagem matemática de uma maneira mais informal. É isso o grande pensamento da Katia Small. O que está por trás desses conceitos que ela traz é exatamente isso, é aproximar a matemática do dia a dia, até e principalmente pela linguagem. Por quê? Ela vai traduzir também esta intenção, esse raciocínio intuitivo, porque vai expressar aí a maneira de pensar de cada um para resolver as questões, para resolver os problemas, né? Sempre de uma maneira que se aproxime
da forma simbólica que se espera, né? Do conceito matemático, dos saberes matemáticos. Agora, quando esses estudantes conseguem fazer essa conexão, né, essa ligação entre a informalidade do dia a dia e a formalidade dos saberes matemáticos, né, a aprendizagem ganha significado. Ela promove efetivamente qualidade no processo de aprendizagem. Então, sempre o ponto de partida vai ser o saber do estudante, o conhecimento dos estudantes, os saberes e os conhecimentos que eles detêm. Há que se fazer o levantamento dos conhecimentos prévios de cada estudante, de cada aluno. E tem mais, precisa ter clareza também aonde se quer chegar, em que estado se quer que os estudantes cheguem de conhecimentos matemáticos. Precisa-se ter conhecimento, ciência, né, de aonde se quer chegar. Então, o que é que se espera desses estudantes? Que eles saibam e que eles dominem o quê? Para percorrer aí esse processo de ensino e aprendizagem de uma maneira mais significativa, de uma maneira representativa, de uma aprendizagem realmente sólida, robusta, né? E a gente só vai conseguir sair desse ponto de prática e caminhar, né, desse ponto de partida prático, né, do estudante, do conhecimento prévio e caminhar rumo ao que se espera, rumo ao objetivo, rumo aos objetos de conhecimento da matemática por intermédio da comunicação. Se não houver comunicação em língua falada, em língua oral, em língua escrita, em língua a partir de imagens, não haverá comunicação. Não se chegará aos conceitos e aos entendimentos, quer seja de matemática ou de qualquer outra disciplina que se estiver trabalhando. Daí a importância sobre estas questões da linguagem e da comunicação na matemática. Agora, dentro da sala de aula, não há uma comunicação unilateral, né? Você não se comunica só com uma pessoa e esquece de todo o resto, ou todo o resto não percebe aquela comunicação. Não é assim que acontece. Dentro de uma sala de aula, a comunicação, antes de ser unilateral, ela é coletiva. É onde as pessoas se comunicam num espaço de coletividade. A sala de aula é um espaço de coletividade. Os estudantes falam, se comunicam, e todos estão prestando atenção, todos estão ouvindo, todos estão participando daquele momento, daquela comunicação. Então, o pensamento matemático, ele é comunicado e ele acaba influenciando ao outro. A dúvida de um estudante esclarece o pensamento do outro. Haja vista o que a gente já aprendeu das contribuições de Vygotsky, né? Que o meio vai proporcionar, esse meio social vai proporcionar esses estabelecimentos de conceitos, aprendizagens, enfim. É sim nessa comunicação que é de fato coletiva. Portanto, um vai auxiliar o outro, um vai provocar no outro alguns resultados, enfim, isso tudo vai resultar no quê? Numa aprendizagem cada vez mais significativa de várias pessoas. Não é só um que vai falar ou vai falar numa explanação para todos, mas vai haver efetivamente vários momentos e várias aprendizagens significativas. É um espaço de coletividade. Agora, estas questões da comunicação, da linguagem, elas esbarram na oralidade. E que oralidade que é essa? Não é uma oralidade qualquer, é uma oralidade matemática, tá? Ó, é matemática essa oralidade, tá? E como é
normalmente a comunicação matemática? Normalmente a comunicação matemática é escrita. Escreve-se, né? Escreve-se, por exemplo, ó, 3 vezes 2. Isso é uma comunicação matemática, porque você está utilizando da escrita. Agora, a Katia Small, ela propõe a comunicação e, evidentemente, tudo a ver com a oralidade. E oralidade matemática é diferente, né, desta comunicação matemática que é escrita. Vai passar muito mais do que isso, né? Vai romper paradigmas, vai quebrar modelos que se tem até então, porque normalmente a comunicação matemática é escrita, mas agora a comunicação matemática vai perpassar pela língua portuguesa. Há uma troca de informações, há uma troca de significados e nisso todos ganham. Então, a oralidade, ela vai se valer da língua falada, certo? Ó, da língua falada, para promover troca, certo? Para promover entendimentos, reflexões, ó, a respeito de quê? Do pensamento, a respeito de entender e de verbalizar, oralizar aquilo que se está pensando. Então, os estudantes vão tratar das questões da matemática de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais informal. Mas isso não quer dizer que nós vamos menosprezar os saberes matemáticos ou reconhecer só as questões do cotidiano, aquelas questões que estão mais próximas ao dia a dia das pessoas, né, dos estudantes. Mas a matemática, ela vai pegar emprestado aí da língua portuguesa a oralidade, os significados, os conceitos das palavras para dar um suporte, para levar ao entendimento, para proporcionar troca de informações. Então, os estudantes vão ter espaço garantido para quê? Para falarem, para se conectarem por meio da língua, por meio de uma comunicação, eles vão comunicar o quê? Os próprios saberes, aquilo que eles conhecem, aquilo que sabem, aquilo que estão pensando, aquilo que estão raciocinando e vão externalizar também experiências, conhecimentos, enfim, saberes próprios da matemática. Bom, mas na matemática nós não temos só a oralidade, nós temos também outras formas de comunicação. Por exemplo, a representação pictórica, né? E pictórica se refere a quê? Por exemplo, a diagramas, a desenhos, é uma representação gráfica, né? Para que serve essa representação pictórica? Para, ó, expressar o quê? Ideias, conceitos, saberes, enfim, para você expressar e representar pensamentos e conceitos, ideias matemáticos. Ela serve também para organizar, ó, representação pictórica vai servir para organizar, ó, organizar o quê? O raciocínio, isso mesmo. O raciocínio da pessoa, esse raciocínio lógico-matemático, esse raciocínio das questões de ordem matemática. Ela serve também para comunicação, né? Então, essa representação pictórica, ela também serve para comunicar, ok? Bem, e ela vai servir para comunicar principalmente as pessoas que ainda não são alfabetizadas, né? Porque vai servir aí para organizar o raciocínio, para representar os caminhos, o pensamento, ou das pessoas que ainda não foram alfabetizadas, ou até das pessoas que já foram alfabetizadas, mas que não estão conseguindo se expressar oralmente.
enfim, a representação pictórica, ela acaba servindo a todos e todos se beneficiam dessa representação pictórica, tá? Seja por desenho, seja uma tabela, seja uma representação qualquer que se está fazendo para chegar ao resultado, né? Para se resolver aquela situação, problema. Uma coisa bem importante que você precisa saber, porque inclusive isso já caiu em concurso, então as bancas podem realmente explorarem essas questões, é o quê? Que o estudante, mesmo depois que ele domina a linguagem simbólica matemática, né, a linguagem matemática, ele ainda vai recorrer aos desenhos, às representações, aos gráficos, como forma de auxílio que seja pessoal para determinada reflexão, para determinada resolução. Então, a despeito de já dominar esta representação simbólica da matemática, os estudantes, as pessoas ainda recorrem às representações pictóricas, ok? Bom, a escrita matemática. Escrita matemática, ela tem dupla função. Aliás, ela tem muitas funções, não posso dizer que ela só tem dupla função, ela tem múltiplas funções, tá? A escrita matemática, ela tem múltiplas funções e ela vai servir para acessar a memória, tá? Quando a gente está escrevendo, a gente está ativando neurônios que resgatam aí a memória. Ela permite também comunicar. Eu comunico algo para pessoas em diferentes tempos e espaços. Eu escrevo algo e isso vai ser lido mais tarde, ou por mim, ou por outra pessoa, em outro local. A escrita também, ela promove o quê? Reflexões, certo? Ela otimiza trocas, certo? Eu posso trocar as minhas anotações com outra pessoa e isso vai ser enriquecedor para várias pessoas, não só para mim, mas para o outro também. Ela otimiza também, ela vai otimizar discussões. Ou seja, a escrita matemática, ela vai oportunizar uma ampliação de diferentes momentos da comunicação, de reflexão, de trocas de saberes, de discursos, enfim, ela vai favorecer a aprendizagem. Então, a escrita matemática, ela favorece a aprendizagem de uma maneira significativa. Agora, o ambiente de sala de aula, você tem que ter bastante ciência de que um ambiente é diferente do espaço de sala de aula. Porque o ambiente, ele se refere muito mais às atitudes, aos comportamentos, aos silêncios. Lembra que a gente estava falando isso agora no comecinho da aula? Aos silêncios na aula de matemática. Isso se refere ao ambiente da aula de matemática, de uma disciplina rígida, né? De repetição, de memorização. E isso tudo pode estar presente em qualquer espaço, em espaços de diferentes espaços de aprendizagem e não necessariamente só dentro da sala de aula, que é aquele espaço já fechado, né? É aquele retângulo com uma lousa, carteiras, normalmente enfileiradas, ou seja, não precisa estar na sala de aula individualmente, um atrás do outro, para ter uma matemática de uma maneira tradicional. Eu posso estar em um outro espaço e acontecer da mesma maneira tradicional. Eu posso até estar embaixo de uma árvore, mas com aquela rigidez de disciplina, com aquele silêncio, enfim. O inverso também é a realidade. Ou seja, eu posso perfeitamente, dentro de um espaço de sala de aula tradicional, trabalhar a matemática de uma forma significativa, de uma forma representativa, onde
possa haver troca, investigação, proposição, comunicação, exploração, interação entre os estudantes. Enfim, considerando aí todos esses conceitos e entendimentos, a gente pode inferir que a proposta pela resolução de problemas é uma maneira de trabalhar as questões e os saberes matemáticos. Evidentemente, isso, estou fazendo aqui um parênteses, isso a gente pode levar para outros saberes, para outras áreas de conhecimento, para outras disciplinas, não só para a área de matemática. Mas aqui a gente está falando da resolução de problemas da ordem da matemática. Enfim, a gente pode levar essas reflexões de modo que haja raciocínio, linguagem, comunicação, representação gráfica nas aulas de matemática. Não se esquecendo que a linguagem tem que ter espaço garantido, especialmente numa comunicação eficaz e produtiva. Que haja aí espaço também para interpretação, para sinônimos, né? Então, a linguagem, a língua portuguesa vai contribuir nesse aspecto de uma comunicação mais eficaz, vai contribuir aí com os conceitos, com as explicações, enfim, solução de problemas, ela precisa estar acompanhada do entendimento, ela tem que estar acompanhada da interpretação do problema, né? As questões precisam estar relacionadas também à vivência, ao dia a dia, ao cotidiano dos estudantes. E as palavras, elas têm significados diferentes conforme as comunidades mudam. Então, os professores têm que considerar estas questões também e variar os problemas, variar a forma como eles são elaborados, ou seja, ele tem que provocar outras formas de ver, de raciocinar, de resolver e de encarar a matemática e os saberes da matemática. Então, a autora, né, a Katia Small, ela também propõe a criação de uma problemateca, né? Que seria ali uma caixinha, pode ser um fichário, um caderno, enfim, dentro da sala de aula, um local, um cantinho, onde tenham vários problemas para servir aí de desafio, para servir de instigação para esses estudantes raciocinarem matematicamente, se comunicarem matematicamente, da mesma forma que há variadas maneiras, né, de se elaborar problemas, também tem inúmeras formas de se resolver os problemas. Então, os problemas não terão uma única forma, caminho ou resultado, mas vários, não há um padrão a ser seguido, né? Mas vários caminhos, múltiplas possibilidades. Então, os estudantes eles têm que ser estimulados a criar outras respostas, eles têm que ser instigados também a elaborar problemas, a criar problemas, a fazer perguntas, a pensar de outra maneira, a modificar os problemas. Mas outra coisa também, eles podem continuar os problemas. Então, um problema só começado e daí para frente, como é que se acaba de formular esta questão e também como é que se resolve. Enfim, propor aí questões e situações, problemas das mais variadas formas. Tudo bem? Ficou claro até agora? Beleza! Tenho certeza que sim. Vamos resolver a questão e ver como é que este assunto é abordado e é pedido pelas bancas? Vamos aqui trocar a nossa ponteira, né? Para chamar mais atenção. Vamos lá. Ó, 2019, a Banca Avança São Paulo, Prefeitura de Anhembi, professor de Educação Básica 2 de Ciências. No que se refere ao pensamento de Katia Small, resolução de problemas, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Então, estamos procurando aí a alternativa que seja correta. 1. Se a situação for muito simples, não há pensamento matemático. Perfeito, isso está correto. Por quê? Se a questão é muito simples de se resolver, não vai ter um raciocínio matemático
na resolução daquela situação. Então, que é também um conceito que Vygotsky traz, né, da zona de desenvolvimento proximal. Se a coisa está muito simples, muito rasa, não tem nem raciocínio, a resposta é automática. Então, sim, se a questão for muito simples, não vai haver aí um pensamento matemático, tá? 2. A resolução de problemas é a atividade mais genuína de matemática, enquanto ciência, uma vez que cria um ambiente de investigação. Exatamente, é por isso que o professor tem que instigar os alunos, né? Propor aí perguntas, propor este raciocínio investigativo. Isso está correto, sim, matemática tem este pensamento, né? De instigar e de investigar. E 3, a aula de matemática precisa fazer um ambiente de investigação aparecer, no qual as pessoas terão que criar coisas, mobilizar o conhecimento. Perfeito! É isso mesmo que a autora propõe, que as aulas de matemática sejam sempre desafiadoras, né? Onde os estudantes estejam sempre buscando, procurando, seja a resposta, seja aprofundar o conhecimento, enfim, tem todo esse entendimento aí nas aulas de matemática. Então, temos que procurar uma alternativa que esteja a 1, a 2 e a 3 corretas. Apenas o item 1 não, apenas o item 2 também não, apenas o 3 não, 1 e 2 não, todos os itens são verdadeiros. Nossa alternativa correta para esta questão é a alternativa E, de exatamente isso que você pensou, não foi? Gabaritou essa, hein? Vamos aí? Segunda questão. 2021, objetiva concursos, Nova Itaberaba, professores de 1º ao 5º ano do ensino fundamental. De acordo com Small, Diniz e Cândido, sobre os jogos na matemática, marcar C para as afirmativas corretas, né, certas, e E para as erradas. E após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos lá? Ó, o trabalho com jogos é um dos recursos que favorece o desenvolvimento da linguagem. Perfeito. Qualquer um já saberia disso naturalmente, né? Quando a gente vai trabalhar com jogos, sim, você está desenvolvendo aí a questão da oralidade, da linguagem, os diferentes processos de raciocínio e de interação entre os alunos. Ok. Porque sim, quando a gente está trabalhando com jogos, está havendo ali interação entre as pessoas, né? Então, correto. Uma vez que durante um jogo, cada jogador tem a possibilidade de acompanhar o trabalho de todos os outros, defender pontos de vista e aprender a ser crítico, a ser confiante em si mesmo. Perfeito. Quando se joga, proporciona-se tudo isso a cada jogo, a cada interação lúdica. Então, aqui está correto, certo? Então, essa primeira frase aqui está correta. Vamos lá para a segunda. Todo jogo, por natureza, ele desafia, encanta, traz movimento, barulho, né? E certa alegria para o espaço no qual normalmente entram apenas o livro, o caderno e o lápis. Ok, é isso mesmo, né? Porque o jogo tem essa ludicidade, né? Ele proporciona isso mesmo. Movimento, barulho, disputa, né?
Essa dimensão não pode ser perdida apenas porque os jogos envolvem conceitos de matemática. Ao contrário, ela é determinante para que os alunos se sintam chamados a participar das atividades com interesse. Sim, não é só, eu não vou trabalhar com jogos só porque tem um aspecto matemático, mas porque também mexe com os estudantes, né? Aguça esse movimento, essa alegria, esse encantamento. Então, sim, esta frase está correta, tá? Vamos lá. Terceira frase. O jogo aumenta a consequência dos erros e dos fracassos do jogador? Não, né? Porque o jogador não só erra, ele também acerta. Então, o jogo não aumenta só a consequência dos erros e dos fracassos, apesar de permitir que ele desenvolva iniciativa, autoconfiança e autonomia. Sim, ele permite que se desenvolva iniciativa, autoconfiança e autonomia, e não é apesar de, né? É porque é o jogo. Então, aqui está errado. Então, não é a nossa frase correta. Então, a gente tem que procurar uma alternativa que tenha C, C e E. C, C e E. Bom, nossa resposta estava logo no começo, né? Logo a primeira alternativa, A. Esse também estava fácil, hein? Tudo bem? Vamos lá fazer mais uma? Tá gabaritando, não tá? Isso aí. Questão 3, 2020, VUNESP, Prefeitura de Piracicaba, professor substituto da Educação Infantil. Olha lá, de acordo com Small, Diniz e Cândido, um dos motivos para o estudo da matemática na escola é desenvolver a habilidade de resolver problemas. Esta habilidade é importante não apenas para a aprendizagem de matemática da criança, né? Mas também para o desenvolvimento das suas potencialidades em termos de inteligência e cognição. As autoras afirmam e defendem que na educação infantil, para que possam resolver problemas, é preciso que as crianças sejam leitoras para interpretar o problema? Não. As crianças não precisam ser leitoras, elas podem interpretar um problema a partir da oralidade, a partir de representações gráficas, então não é a nossa alternativa. B. A resolução de problemas deve ser um conteúdo isolado no currículo, a ser ministrado a partir de instruções simples e de como se resolve um problema? Claro que não. Ele tem que agregar outros saberes, outras competências, outras habilidades. Então, também não é a nossa alternativa. C. Para resolver problemas adequadamente, as crianças precisam ter conceitos numéricos bem desenvolvidos? Claro que não, né? Eu não preciso ter conceitos numéricos resolvidos para resolver questões matemáticas, questões que envolvem aí a resolução de problemas a partir de um raciocínio lógico matemático. Não precisa envolver números, ok? Para resolver problemas, as crianças precisam antes ter algum conhecimento sobre operações e sinais matemáticos. Evidentemente que não, porque se eu não preciso ter esses conceitos numéricos, eu também não preciso entender exatamente as operações e os sinais matemáticos. Eu posso resolver estas questões de outra forma, né? Com outras representações, com uma representação pictórica, com uma encenação. Eu não preciso ter este domínio. Nossa alternativa deve ser a E, né? Mas vamos ler, vamos ver? Ó, resolver problemas é um espaço para comunicar ideias, pelo fazer colocações, investigar,
relações, adquirir confiança em suas capacidades de aprendizagem. Sim, é tudo isso que a resolução de problemas vai proporcionar, conforme já vimos hoje aqui nesse estudo da Kátia Small. Vamos para a última questão? Vamos aí, nossa última questão, ó. Quarta questão, 2019, VUNESP, Prefeitura de Arujá, professor de Educação Básica 1. Segundo Small, Diniz e Cândido, a resolução de situações e problemas é uma atividade básica para fazer e pensar matemática. É correto afirmar que, inclusive na educação infantil, estas situações e problemas podem ser. Como é que elas podem ser, né? A. Realizadas com as crianças matriculadas no último ano da pré-escola, exclusivamente, pois nesta fase já possuem noções numéricas e estão sendo preparadas para o ingresso do ensino fundamental? Não é só no último ano da pré-escola. Lembra que a gente comentou em qualquer ano de escolaridade, desde bebês. Bebês já trabalham com estas questões de conceitos matemáticos, né? De quantidades, formas, cores. Então, não é prerrogativa do último ano da pré-escola. B. Atividades escritas e de fácil resolução que devem ser realizadas com as crianças da pré-escola apenas. Claro que não, né? Não é só com crianças da pré-escola, então de cara aqui a gente já exclui essa alternativa, tá? Ó, antes de propor situações e problema, o professor deve ensinar a realização de contas e aplicar o treino com diferentes números compreendidos de 0 a 10. Não, né? Essa questão de memorização e repetição já caiu por terra no ensino de matemática, né? C. Somente atividades e situações que envolvam os numerais escritos? Claro que não, né? Não é só situações que envolvam numerais escritos. Essas situações e problemas precisam ser propostas de forma lúdica, sim, né? Devem envolver exclusivamente, não, né? O conceito de número e estar relacionadas às parlendas e histórias que têm números? Claro que não. E a gente já abordou isso ao longo da aula, né? D. Atividades planejadas, jogos, busca e seleção de informações, resolução de problemas não convencionais e até mesmo os convencionais, desde que permitam o desafio, ou seja, desencadeiem na criança a necessidade de buscar uma solução com os recursos que ela dispõe no momento. Perfeito, é a nossa alternativa, mas vamos ver a E, né? Propostas até mesmo na creche, pois os bebês e as crianças pequenas podem aprender a identificar numerais com materiais e objetos concretos, podendo também aprender a fazer contas com números baixos, devendo-se ensinar só até o número 5, um monte de papagaiada que a gente já sabe que não é real, né? Então, não, nossa alternativa mesmo, a correta, é a alternativa D. E assim a gente completa o gabarito de hoje. Não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, para esse vídeo crescer, para esse canal crescer e chegar a várias outras pessoas, assim como chegou para você. Bons estudos, obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Até mais!